E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a demografia, aspectos gerais da demografia e da formação étnica sul-americana. Primeiro vamos começar a nossa aula falando de uns dados bem gerais para a gente conhecer. A gente está falando da América do Sul, tem quase 400 milhões de habitantes, né? 393 milhões. Distribuído isso pelo território grande do espaço da América do Sul, está cerca de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Embora a gente saiba muito bem que existem vários vazios demográficos, né, como, por exemplo, a região amazônica, a área da floresta, a área de difícil acesso, as áreas do deserto, região de Atacama, ou as regiões muito frias, como, por exemplo, na Patagônia. Então, os vazios demográficos se concentram nesses extremos climáticos aí, do quente, da floresta, do deserto ou do muito frio. A maior parte da população sul-americana se concentra nas cidades, nas áreas urbanas, 83% da população sul-americana está nas cidades. E essas cidades estão principalmente na porção litorânea, tanto do lado do litoral do Atlântico quanto do lado do litoral do Oceano Pacífico. Isso é muito reflexo do processo de colonização. Estamos falando de países que foram colônias de exploração e a base de extração da riqueza, do deslocamento da riqueza para as metrópoles, sempre foram as regiões litorâneas. Então ali eu tenho a presença do início, do foco do processo de colonização, que torna esses espaços aí mais concentrados, a população mais concentrada nesses lugares. Quando falar da estrutura étnica da América do Sul é muito complicado, porque eu tenho uma diversidade étnica muito grande dentro dos grupos que formam a chamada América do Sul. O que eu vou fazer agora, na verdade, é uma tentativa apenas de estudo para a gente trabalhar esses nomes e essas ideias de como nasce a população sul-americana. Se a gente sair do norte e ir para o sul da América do Sul, a gente consegue perceber o que é essa diversidade. Como que eu tenho uma quantidade de pessoas tão diferentes e grupos, culturas tão diferentes, grupos étnicos tão diferentes. Mas nosso foco aqui é o fim didático, então vamos dar uma olhada nisso. Uma parte da população sul-americana é composta pelos ameríndios, né, ou os povos nativos. Os povos que foram lá no começo do processo da colonização sofreram um processo de etnocídio, né? Muitos deles foram exterminados. Sobraram focos de resistência. E esse extermínio se dava por via direta, através da escravização, por exemplo, através de guerras, ou então de forma indireta, quando, por exemplo, o colonizador ensinava a sua cultura, sua língua, sua crença, ele estava exterminando um grupo ali. Estava exterminando uma cultura que era uma cultura local. Nos dias de hoje, poucos países concentram maioria de ameríndio. Um bom exemplo para a gente falar de um país que eu tenho a presença de muitos desses descendentes dos nativos é a Bolívia. Um excelente exemplo para a gente trabalhar. O Peru também é um outro bom exemplo. O colonizador é o grupo europeu, o grupo dos brancos, né, que acabaram chegando aqui para colonizar a chamada América do Sul, principalmente os povos do Atlântico Mediterrâneo. Seja o colonizador português e espanhol, que aliás deixaram de herança as duas principais línguas da América do Sul, ou então aquele imigrante que presente em muitos países, como os italianos, né, os grupos que saíram da Itália e vieram para cá, os alemães. Tem diversos desses grupos que formam essa corrente dos brancos, né, dos europeus. Em países, e nesses brancos aqui, os bons exemplos são os países do Cone Sul. Por exemplo, o Chile, a Argentina, o Uruguai tem maioria desses grupos. E os negros africanos vieram em países, e são maioria em países onde a presença do processo de escravidão foi forte, foi uma presença marcante. Por exemplo, na Colômbia, Venezuela, no Brasil. E desses três grandes grupos, a gente tem o encontro desses povos, que ao longo do processo de ocupação e colonização do território, deram origem à miscigenação, grupos mestiços. E os principais grupos que se encontraram na América do Sul foram os brancos e os negros, por exemplo, no Brasil, onde a mestiçagem é muito forte, onde o encontro desses grupos é muito forte, e do branco e do indígena, em países como, por exemplo, o Paraguai, onde o traço da mestiçagem, que talvez seja o traço mais marcante da formação da população da América do Sul, se faz muito presente.
Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima.